Bandeirantes acontece aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Bem, já que nós estamos falando da Europa, porque mencionamos Adolf Hitler, nós tivemos uma votação importante nesse final de semana para o Parlamento Europeu. Existem os países que compõem a União Europeia. Cada país tem o seu respectivo parlamento. E como se trata de uma entidade multinacional, uma entidade de natureza regional, a União Europeia tem um corpo diretivo, que é composto por um parlamento. Aí o Parlamento Europeu tem representantes de partidos de várias vertentes. Hoje, a líder deste parlamento é a Ursula von der Leyen. E ela permanecerá no cargo. A vitória na composição do Parlamento Europeu lhe dá sustentação política, ela que representa a centro-direita. A esquerda e a centro-esquerda tiveram uma posição secundária. Agora, o grande elemento nesta composição do Parlamento Europeu, que gerou crises regionais, principalmente na França, foi a ascensão do extremismo de direita. Na França e na Alemanha, diga-se. Inclusive, a Der Spiegel, que é a principal revista alemã, ela trouxe uma capa muito emblemática em que mostra a moldura da suástica nazista, né, sob o manto da bandeira alemã, e a pergunta se os alemães aprenderam alguma coisa. E sim, este movimento que ascende, eu não estou aqui me referindo à direita conservadora, eu estou falando da extrema-direita, é um movimento político nacionalista, um discurso xenofóbico e que é muito preocupante. E, diga-se de passagem, é um fenômeno político que diz respeito também à falência da elite liberal europeia, de setores progressistas e de até, e é importante mencionar isso, de parte da direita tradicional que não sabem fazer a leitura da realidade e de construir um discurso que ofereça uma resposta para setores da sociedade que se sentem deslegitimados, desrepresentados ou subrepresentados. E nós tivemos a ascensão disso com uma crise severa, principalmente na França. O presidente Emmanuel Macron anunciou ontem à noite a dissolução da Assembleia Nacional, e daí veio a grita, né, e a ignorância, a estupidez. Nós já vamos falar sobre isso, mas primeiro vamos ao factual. Mariana Marciai traz os detalhes, a dissolução da Assembleia Nacional na França e a votação do Parlamento Europeu. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Macalossi. É isso mesmo, o presidente Emmanuel Macron dissolveu o parlamento do país, a Assembleia Nacional, e convocou eleições legislativas antecipadas depois que uma pesquisa de boca de urna mostrou que o Partido Renascimento, do qual ele faz parte, deve ser derrotado pela oposição de extrema-direita nas eleições parlamentares europeias no domingo. As projeções iniciais mostram que o partido da extrema-direita União Nacional saiu no topo com 31,5% dos votos, que seria mais que o dobro do que a participação do Renascimento, segundo lugar com 15,2% dos votos. E em terceiro ficam os socialistas com 14,3%. O Jordan Bardella, que é o líder do partido de extrema-direita, fez um discurso de comemoração após a publicação da pesquisa e pediu a Macron que dissolvesse o parlamento francês, chamando a diferença entre os dois partidos de uma desaprovação contundente do presidente. E o Macron, em uma hora depois, fez um discurso nacional e anunciou realmente que dissolveria a Câmara Baixa francesa para fazer eleições legislativas, com o primeiro turno em 30 de junho e segundo turno no dia 7 de julho. O presidente disse no anúncio dele, abre aspas, decidir devolver a vocês a escolha do seu futuro parlamentar por meio do voto,
portanto, estou dissolvendo a Assembleia Nacional nesta noite. Esta decisão é séria, pesada, mas é acima de tudo um ato de confiança. Confiança em vocês, meus caros compatriotas, na capacidade do povo francês de tomar a decisão mais justa. O sistema francês, as eleições parlamentares são realizadas para eleger 577 membros da Câmara Baixa, que compõem a Assembleia Nacional, e eleições separadas são realizadas para escolher o presidente, que acontece apenas em 2027. Quando a gente olha no geral, no Parlamento Europeu, a direita encolheu de 39 para 36, mas a extrema-direita ampliou o espaço. Então, a direita, num total, cresceu, embora tenha tido essa pequena queda da direita conservadora e teve um aumento de 16,7% para 18,1% da extrema-direita. Aí o Partido Ambientalista, os chamados Verdes, diminuíram de 10% para 7%, e a esquerda também teve um leve recuo, passou a representar 23%, anteriormente tinha 25%. Muito bem, tá aí então. Agora, vamos lá. Vamos explicar o que parece ter sido confundido nas redes sociais, em que impera a deturpação das informações, a exploração da ignorância alheia, a má-fé e a desinformação. Atenção, você que está acompanhando o programa Bandeirantes Acontece. O Emmanuel Macron não deu um golpe. Deputado Rodrigo Lorenzoni, delete aquele seu post no Twitter. Eu sei que o senhor é um homem inteligente. O senhor escreveu lá: democracia para a esquerda é só quando eles vencem as eleições ou estão no poder. Daí cola ali o link da Folha de São Paulo, dizendo que o Macron reage à votação no Parlamento Europeu e dissolve a Assembleia Nacional. Claro que, lendo apenas a manchete, a gente não pode se resumir a ler a manchete. Lendo apenas a manchete parece um ato arbitrário, mas não é um ato arbitrário. A França é uma democracia que tem instituições e leis diferentes das do Brasil. O sistema francês é diferente do sistema brasileiro. O Brasil é um país presidencialista. A França vive o semipresidencialismo. Você tem um presidente, você tem uma Assembleia Nacional e você tem primeiro-ministro. Você tem funções de Estado e funções de governo. O que o Macron fez, deputado, e outros aí que escreveram até coisas piores, o que o Macron fez foi ter se valido do artigo 12 da Constituição Francesa, e aqui vou ao artigo 12 da Constituição Francesa. Diz o seguinte: o presidente da República pode, após consulta ao primeiro-ministro e aos presidentes das assembleias, pronunciar a dissolução da Assembleia Nacional. As eleições gerais ocorrem no mínimo 20 dias e no máximo 40 dias após a dissolução. A Assembleia Nacional é realizada de pleno direito na segunda quinta-feira após sua eleição. Se esta reunião ocorrer fora do prazo previsto para a sessão ordinária, uma sessão é aberta por direito por um período de 15 dias. Não pode haver o procedimento de uma nova dissolução no ano seguinte a essas eleições. Então, é algo previsto no artigo 12 da Constituição Francesa. O que o Macron quis fazer? Agora vamos explicar o que ele quis fazer. Foi uma manobra ousada. Inclusive, deputado, o que o Macron fez ao tomar essa decisão foi se expor. Porque ele corre o risco de ser derrotado. Ele não precisava ter feito isso. Ele poderia ter deixado a eleição para sua data original, que ocorreria só daqui a 2 anos. Ele resolveu antecipar o processo. E não porque é golpista, mas porque tem apego pela democracia. O que ele entendeu? Ele entendeu que o resultado da votação na França não correspondia ao governo existente no país. No caso, o governo existente hoje na França é um governo de centro. Centro-esquerda, vá lá, porque o Macron era do Partido Socialista. Mas o resultado das urnas deu uma votação expressiva à direita e à extrema-direita. Então, o que ele resolveu fazer? Vou antecipar a votação legislativa, vou dissolver a Assembleia Nacional e vou deixar a decisão
pela continuidade do atual governo nas mãos da população. Ora, desde quando seguir a Constituição, antecipar o processo eleitoral e se expor, inclusive, a uma situação política que pode levá-lo à inviabilidade é dar um golpe de Estado. Sabe o que é dar golpe de Estado? É querer dar uma quartelada. Aí sim. Mas nem de longe foi o que aconteceu na França. Aliás, é importante destacar, e isso ocorre até de forma mais corriqueira no sistema parlamentarista. A continuidade do governo no sistema parlamentarista, ela não é atípica. Veja, por exemplo, o governo conservador atual. Está há anos no poder. Anos. Vários primeiros ministros. David Cameron, Boris Johnson, dentre outros. Claro, trocou o primeiro-ministro porque ocorreram crises pontuais, mas o governo da maioria, no caso a maioria conservadora, se manteve. Agora pode trocar e daí vira o Partido Trabalhista. Muito por conta exatamente do histórico recente do Partido Conservador Britânico, que teve ali problemas sérios na condução, principalmente do Brexit, tá? Mas isso tem que ser considerado. A Margaret Thatcher ficou 3 mandatos à frente do comando da Grã-Bretanha, do comando do governo. No sistema presidencialista, você tem mandatos específicos e nas democracias, a limitação da reeleição. Por quê? Porque o presidencialismo, ele é naturalmente um sistema mais, digamos, concentrado na figura presidencial. O parlamentarismo é o regime do parlamento. Na França, você tem uma divisão, como é o semipresidencialismo, existem atividades que são de governo, que são relativas ao parlamento, existem outras ações e iniciativas que são de protagonismo do executivo e daí do presidente da República. Então é preciso também compreender a dinâmica dos sistemas. Porque o que se passou, o que se difundiu por aí, é de que o Macron ficou invocado com o resultado da eleição e resolveu dissolver a Assembleia. Então parece, na percepção dessa gente, que o Macron não aceitou o resultado e que aqueles que foram eleitos não tomarão posse. Só que eles não foram eleitos para a Assembleia Nacional Francesa. Eles foram eleitos para o Parlamento Europeu, que é outra instância. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem foi eleito vai assumir. E vai ter uma outra eleição, daí em nível regional. É disso que se trata. Agora, as forças políticas tradicionais da Europa, ainda que a extrema-direita no Parlamento Europeu nem de longe seja a maioria, elas têm que compreender a mensagem. E eu devo dizer o seguinte, ao invés de estigmatizar o eleitorado que vota ou tem votado nesses grupos, tem que compreendê-los. Fazer a luta política correta. Eu vi gente, aliás, e lamento, dizendo: a ordem mundial de 1945 se acabou. E o fez em tom de comemoração. A ordem mundial de 1945 deu ao mundo o seu maior período de estabilidade, com todos os seus problemas. Mas foi isso que aconteceu. Quem comemora o fim da Pax de 45 deseja o quê? Um mundo conflagrado entre populismos dinamitando instituições democráticas do mundo ocidental e autoritarismos somados no Oriente? 17 e 21.